Olá, estamos começando hoje mais um episódio do Sila Podcast e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado de Ricardo Bittencourt, presidente do Conselho da Colliers, um executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado, e o assunto aqui de hoje vai ser Faria Lima e um pouco da visão, extrair um pouco da experiência do Ricardo sobre o que está acontecendo nos imóveis, especialmente nos escritórios aqui em São Paulo. Ricardo, obrigado por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui no nosso escritório, batendo esse papo, aprendendo um pouco mais. E eu queria que, antes de começar a entrar no tema, que você falasse um pouco sobre sua experiência, sua trajetória no mercado. Bom, primeiro é sempre uma satisfação estar aqui, com os amigos, falando de temas do mercado. Eu tenho mais de 30 anos já de mercado, sou um dos fundadores e sócios iniciais da Colliers aqui no Brasil. Então a gente já navegou aí por altos e baixos desse mercado imobiliário como um todo e espero que o bate-papo seja bacana aí para quem esteja nos escutando, vendo. Não, com certeza será. Eu já vou começar aqui num tema um pouco, não polêmico aos nossos olhos, pelo menos para quem de fato estuda o mercado e quer entender o que está acontecendo no mercado, mas recentemente foi um tema aqui que a Sila abordou em relação à absorção líquida da Faria Lima, e os nossos dados nos mostram que a Faria Lima vem há 5 trimestres dando absorção líquida negativa, né? Como que você avalia a performance da Faria Lima em cima desse dado específico? É sempre importante ilustrar, né? A absorção líquida negativa, sempre quando ela dá negativa, ela indica que as empresas estão saindo dos escritórios, ou seja, estão devolvendo em vez de alugar. Quando a absorção líquida é positiva, significa que estão ocupando e tomando área e reduzindo a taxa de vacância. Então, nesse tema específico, 5 trimestres, absorção líquida negativa. Eu acho que isso tem alguns sinais por trás disso, né? O primeiro deles, a gente não pode esquecer o ambiente macroeconômico que a gente está. E a grande verdade é que o momento do Brasil não é o mais inspirador como um todo, né? Então, a gente não espera uma melhora muito grande tão rápido daqui para frente. Até os sinais são um pouco mais preocupantes no sentido contrário. Então, acho que olhando a situação como mais macro, né? Falando de Faria Lima em si, acho que uma das diferenças hoje que a gente pode estar tendo no mercado é a seguinte: possivelmente, se você olhar os gráficos e com o aumento de preço que a Faria Lima teve recente, mas o resto do mercado, ele não cresceu. Não acompanha. Não acompanha. Então, possivelmente, a gente está num momento em que o gap, ou a diferença entre Faria Lima e as outras regiões do mercado, deve ter crescido. E isso faz muitas empresas que não necessariamente têm que estar na Faria Lima falarem: opa, será que não é hora de eu me recolocar? Porque a Faria Lima, ela tem uma realidade que é super clara para todo mundo. Tem setores, tem empresas que têm que estar na Faria Lima. É uma questão de imagem para eles. Quantas vezes a gente já não viu isso? Agora, tem outras que não precisam estar. Se você pegar uma empresa de bem de consumo, ok estar na Faria Lima e aproveitar em algum momento uma oportunidade para estar lá, legal. Agora, quando a água começa a subir, o mercado fica mais difícil, etc. e tal, e você tem que começar a cortar a despesa, ele não precisa estar na Faria Lima, né? Então, a gente já viu várias empresas que não são do core financeiro, que tiveram seus momentos de Faria Lima e depois saíram. E possivelmente é o que está acontecendo. Na matéria específica, a gente cita o caso da Pirelli, né? A Pirelli, ela não fez... Normalmente as pessoas veem uma movimentação como uma redução, uma expansão. No caso específico, a Pirelli trocou um aluguel de R$220 no Praça Faria Lima e foi para a Shukri Zaidan pagar R$100, né? Então, pelo que a gente entende aqui, na sua opinião, isso pode acontecer com outras empresas, né? Pode acontecer. De novo, eu acho que a Faria Lima tem um público cativo, sempre vai ser dominada pelo pessoal do mercado financeiro, né, de maneira geral. Agora, outros segmentos, e aqui, varejo, você colocou o próprio segmento automotivo, podem estar na Faria Lima, mas não precisam estar na Faria Lima, né? E esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, devem acontecer outras mudanças como essa. A minha visão
e completamente na mesma linha que você, eu queria falar um pouco de preço, né? A gente vê a média de mercado quando a gente bota a região CBD, imóveis a mais e A, tudo na mesma. O que dá para se comparar, a média sendo R$ 100, mais ou menos o preço pedido. Quando a gente vem para Faria Lima, hoje a média R$ 246, sendo 330 na área bom, ou seja, passando dos R$ 300, que é um marco muito forte, né? Como é que, na tua visão, o inquilino enxerga essa relação de preço? O quanto vale a pena estar num CEP Faria Lima pagando tudo isso? Tudo tem um limite, né? A gente já viveu vários casos de inquilinos que, no briefing deles, preciso estar na Faria Lima, né? Então, esse ocupante, ele vai pagar o que a Faria Lima estiver pedindo naquele momento, sim ou sim, porque, de novo, é uma questão de status para ele, né? E muitas vezes a gente contra-argumentada, puxa, mas tem um prédio muito bom numa região um pouco mais distante. Não, eu preciso estar na Faria Lima, né? Então, eu acho que essa questão de posicionamento, segmento para esse tipo de empresa, a gente aprendeu que não tem jeito, é fundamental, ela vai estar lá, né? Agora, mesmo as grandes empresas financeiras, o back-office, pagar entre 250 e 300 reais, já não faz mais sentido estar lá, né? E aí tudo conversa, né? Isso tudo tende a acontecer no momento em que nós estamos agora de vacas um pouco mais magras, né? Do ponto econômico. Vamos voltar para o macro outra vez, né? Porque quando está tudo crescendo e tudo indo bem, esses, vamos dizer assim, às vezes excessos, passam batido. Mas agora nós estamos entrando numa fase macroeconômica que qualquer economia é economia. Os juros estão altos, tem uma série de dificuldades. Então, muitas empresas não se podem mais dar o luxo de estar pagando muitas vezes esses preços, sabendo que numa região próxima está muitas vezes a metade do preço, né? Então, a gente estava fazendo uma análise aqui, existem vários contratos na Faria Lima que passam de R$ 1 milhão por mês. Isso é custo na cabeça, né? Então, qual operação consegue segurar isso tudo? Mas eu vou entrar num ponto aqui que o nosso mercado usa muito isso e eu acho que o mercado ainda não aprendeu. Existe um termo que a gente usa bastante, vocês podem acompanhar, escutar aí de en passant, mesmo que não sejam do mercado, o flight to quality. Ou seja, quando o mercado dá uma queda, os imóveis mais charmosos, todos os imóveis caem, né, de preço, e aqueles de desejo ficam mais atrativos, vão cabendo no bolso porque baixaram o valor. Só que aí vem a revisional do contrato, né? Então, o que está acontecendo hoje na Faria Lima, e o nosso ponto aqui de atenção foi isso, o movimento da Faria Lima forçaram um pouco a barra, como que no momento na minha visão, no momento de pandemia, muitos escritórios saíram, isso é dado, todo mundo sabe. Só que a Faria Lima conseguiu chegar numa taxa de vacância de 4%, ou seja, parecia que só existia a Faria Lima. Movimento clássico do flight to quality. As empresas saindo da Faria Lima, o meu sonho era estar lá, vou para a Faria Lima, vou para a Faria Lima. E agora chegam as revisionais. Qual que é a tua visão? Para mim, o flight to quality nunca foi um movimento sustentável para a nossa indústria. Porque ele é uma janela, ele é uma oportunidade momentânea, né? Eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho também de histórico, já. Se for ver, o que ajudou a chegar nesses 4% de vacância é que a gente vem de crises seguidas para o mercado imobiliário. Acho que desde o petrolão, né, baixa da economia, a gente tem um mercado sofrendo um pouco mais. Aí veio a pandemia para piorar tudo ainda mais, principalmente no mercado de escritórios, né? Então, por outro lado, o proprietário de Faria Lima, assim como do mercado imobiliário em geral, ele vinha com o preço represado já há um bom tempo. E agora ele tem visto uma oportunidade de subir preço. O que acontece? Que é natural. Vamos lá, oferta, demanda, mercado, esses movimentos são todos naturais, não tem nenhum problema. O que eu vejo é que isso está acontecendo, mais uma vez, num momento que o macro não está sustentando
esse crescimento e a gente não está naquela hora que a gente fala, não, o Brasil vai bombar, etc. e tal, tudo vai dar certo. Então, essa empresa que você mencionou, que pegou a oportunidade e de repente está tendo aumentos aí muito grandes, muitas não vão aguentar e vão acabar saindo. É oferta e demanda, a situação, é o preço comparado com as outras regiões, vai acontecer. Do nosso lado aqui, nós que temos um papel fundamental na indústria, é uma pergunta que às vezes eu faço, né? Como era o mercado, não que a gente seja, mas como era o mercado anti-Sila e pós-Sila, né? Porque a gente vem reportando as coisas como uma forma de ajudar a indústria, né? E a indústria às vezes olha a Sila como um inimigo. Só querendo, antes de entrar aqui na reunião, a gente estava vendo alguns números, discutindo. Os aluguéis hoje, para estar num valor acompanhando a inflação, era para estar em R$240 na média da cidade inteira, né? Então, a gente não é contra isso. Pelo contrário. A gente quer que chegue, mas o mercado não chega. Só que a dificuldade das pessoas enxergarem a realidade é que nos assusta um pouco. A gente tem um pouco mais tempo que Sila e fazemos um pouco desse trabalho de vocês antes, sempre divulgando os nossos números também. Infelizmente, às vezes você tem essas reações de, pô, você vai divulgar um número negativo do mercado imobiliário. Gente, eu vou divulgar o que está acontecendo. Se é negativo, infelizmente, tenho que divulgar o negativo. Se é positivo, vou divulgar o positivo. Se eu não fizer isso, que credibilidade que eu vou ter no dia de amanhã? É isso. Né? E eu acho que, no fundo, os que reclamam, eles estão com uma cabeça de curto prazo, por algum interesse que eles têm. O que nós vamos fazer? Mas acho que, de maneira geral, o mercado tem que agradecer empresas sérias que falem o que de fato está acontecendo, porque, no fundo, a gente pode estar economizando através de decisões que alguns vão ou não tomar, ou vão segurar, etc. e tal, para frente, que tem uma luz amarela aí. Sim. Eu acho que não precisa ser o maior entendedor de mercado imobiliário para a gente ver que tem uma luz amarela agora para frente, baseada principalmente o quê? Na macroeconomia. Né? Então, a gente esperava crescimento? Esperava. Está com sinais que isso vai acontecer? Eu não sou economista, mas me parece que não. Né? Então, o nosso papel é dizer a verdade e acho que e é cíclico, gente, mais uma vez, o mercado imobiliário é super cíclico. Às vezes, os ciclos demoram mais, menos, a própria pandemia deu uma distorcida no ciclo porque era algo que apareceu do nada, né? Sim. Mas em algum momento ele vai recuperar, né? Mas eu não posso chegar aqui, nem você, e falar, olha, está tudo bem, o preço vai continuar subindo, a vacância vai cair. Não é o que está demonstrando. Não é Disney World, né? Eu falo para todo mundo, a Disney fica nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando, lá é tudo festa. Aproveitar, mencionamos o mercado externo e você está com uma agenda muito forte fora do Brasil também, e a gente estava também discutindo um artigo aqui, como é que está a janela para os gringos investirem? Nossa, eu acho que dos meus 30 e poucos anos de mercado, possivelmente esse é o pior momento que eu já vivi de gente nova vindo para o Brasil. Infelizmente, o que a gente tem visto é que os players de fora, que aqui estão, cada vez mais eles estão diminuindo a aceleração. Né? E aí vamos entrar desde questões de moeda, porque não adianta, quem investiu em dólar no Brasil nos últimos anos, a tendência é que tenha no câmbio tomado um prejuízo brutal. Né? Se soma a isso as incertezas, o imposto que deixou de existir, agora vai voltar a existir, enfim, o ambiente do Brasil, que está sendo falado hoje por um dos maiores escritórios de advocacia, hoje tem uma matéria na mídia dizendo que, concordando, ou eu estou concordando nesse momento com ele, que acho que é um dos piores momentos que não tem vindo o capital para fora, e gráficos que a gente às vezes vê da onde os ultramilionários têm alocado dinheiro no mundo,
é triste ver ter um buraco na América Latina, né? Então, em momentos de incerteza, sempre os mercados mais tradicionais estão chamando mais capital. Estados Unidos, Europa, mesmo Austrália, Singapura, a gente vê alguma coisa em África do Sul, mas América Latina a gente não tem visto praticamente nada. E eu não vejo, espero, porque a gente sempre torce para as coisas irem bem. Eu acho que se a Argentina continuar nas reformas, em algum momento ela pode entrar no mapa, não sei se vai demorar mais ou menos, mas ainda estou vendo aqui uma situação muito fraca para atrair investimento estrangeiro. Concordo, também li esse artigo e felizmente essa é a realidade. Voltar aqui um pouco na Faria Lima e nos mercados, né, de escritórios aqui em São Paulo, né? Como é que você está recebendo as demandas dos inquilinos hoje? No geral, né? Você vê uma demanda mais descentralizada? Você acha que aquilo que a gente falava na pandemia, vai ter um ponto central menor e vários pontos espalhados pela cidade? Na minha cabeça isso não faz sentido, você perde muita eficiência, né? Você ter 10 escritórios espalhados pela cidade. Então essa é uma pergunta. E a segunda, para quais regiões você está enxergando demanda hoje? Bom, eu acho que para o seu segmento, a Faria Lima sempre tem a demanda clássica dela, e vamos voltar aqui principalmente para o mercado financeiro, grandes escritórios de advocacia, etc., empresas que precisam estar nessa região, né? Agora, a região onde você tem novas edificações, ela é um chamariz natural, né? Então, se for ver, o mercado cresceu mais para a região ali da Chucre Zaidan, na região ali próximo onde a gente está, no Rocha Verá, etc. Esse é o imóvel, teoricamente, mais moderno hoje. Porque a outra coisa que tem que ser falada, Jean, é que, por sorte, São Paulo, não é por sorte, mas isso é um resultado da situação como um todo. São Paulo tem tido pouca entrega. Sim. Né? Historicamente, aí se você pegar nos últimos 10 anos, e essa pouca entrega fez com que a situação não fosse pior, né? De vacância, de preço, etc. Então, você teve entregas pontuais aí em algumas regiões, mas eu acho que essas regiões que são Chucre e outras, que é onde você tem hoje uma entrega de imóveis padrões mais modernos, com toda a questão de certificados ambientais e tudo isso que hoje passa cada vez mais a ser necessário, são as que vão acabar, que têm um preço competitivo, são as que vão acabar atraindo as novas empresas, né? Falando um pouco de descentralização, que a gente citou aqui as regiões que não são Faria Lima, né? O mundo não vive só de Faria Lima. Você acredita que a Zona Leste, por exemplo... Eu acho que ocupações pontuais, né, ela vai demorar para ela se estabelecer como uma região assim, mais importante, mas eu acho que a quantidade de gente que tem lá, né, que isso é inegável, pode fazer como usos de empresas de serviço, como áreas de empresas de serviço de back-office, pode funcionar muito bem. Agora, não é para você soltar 10 prédios ao mesmo tempo, né? Tudo tem limite. Agora, se for uma entrega, e a gente sabe que tem um player importante lá, que é o que mais entrega, se for uma entrega mais pausada, vamos chamar assim, esse segmento específico de back-office, de empresas de serviço, etc., que podem aproveitar a quantidade de gente que mora na Zona Leste, podem funcionar. Vamos agora entrar um pouco em tendência global e depois eu queria entrar também em tendências de produto para os escritórios. Então, em tendências globais, ainda vem o fantasma do home office, né? O working from home. O que você está vendo lá fora? O que você acha que vai acontecer no Brasil em termos de ocupação mesmo? De voltar ao nível que era, as empresas 100% presencial, enfim. A gente até tem acompanhado relatórios de um grande banco, presença mundial, e o que a gente vê, de maneira geral, é uma melhora na ocupação ano a ano, cada vez mais as empresas
retornando para os escritórios, o que é muito bom. Regiões que têm a melhor volta ou melhor ocupação, Ásia, é a que apresenta os melhores índices de retorno e ocupação, e a região que a gente vê pior índice, por incrível que pareça, são os Estados Unidos, né? Eu acho que, então, a foto é melhorando cada vez mais, né? E eu acho que Brasil melhorando também. Eu acho que aqui no Brasil a gente vê cada vez mais as empresas puxando para essa volta aos escritórios, o que para mim é natural, porque uma empresa comercial como a nossa precisa saber a informação, encontrar as pessoas, o que está acontecendo, é outra coisa, né? Eu sempre defendi a volta. Não dá para você só ficar na tela, não dá para perder o café é fundamental. Com certeza. O ser humano precisa de contato, precisa trocar experiência e tal. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente vê uma volta, ainda é uma volta. Eu acho que o momento mais lento dela já foi, acho que agora é uma volta mais constante. Lógico, em muitos casos você vai ter ainda aquele que pode ficar 1, 2 dias fora, alguém de back-office, alguém de uma área de tecnologia, de uma área contábil, muitas vezes não precisa de tanta interação com o resto da empresa. Mas a fotografia geral lá fora, e acho que aqui também é de uma melhora nesse sentido. Isso é muito positivo, que é uma dúvida que ainda muita gente traz, né? E muita gente está colocando, e você já falou aqui durante a nossa conversa algumas vezes, em relação à preocupação macroeconômica. Então, muita gente põe na conta o esvaziamento ou as devoluções no modelo de trabalho, mas eu acho que essa é o jantar de ontem, isso não cabe mais, né? O problema hoje em nossa economia, macroeconomia, é saúde financeira das empresas e não modelos de trabalho, de ocupação, etc. Eu gostei da sua expressão, o jantar de ontem. Acho que isso já passamos por essa fase e acho que de alguma forma o mercado se acomodou, né? Agora, eu acho que a nossa preocupação é o hoje, é o aqui, é Brasília, é tudo que está acontecendo com a gente, é taxa de juros, porque isso para nós, mercado imobiliário, é fundamental, né? Eu sempre brinco e falo que eu acordo sempre pedindo 2 coisas, que os juros caia e que o desemprego caia, né? Porque os juros caindo, a gente tem investimento que vai para o mercado imobiliário, e o desemprego, a gente teoricamente tem um aumento de consumo, né? Então, eu muito preocupado com a questão macro, porque, mais uma vez, você não vê, está um momento difícil, mas a expectativa é boa, eu não enxergo isso ainda. Eu também trabalhei muitos anos com o seu Eli Horn, e aí ele falava quando as pessoas queriam enxergar uma coisa que não... O senhor está usando óculos cor-de-rosa para ver o mundo colorido? Eu também, o meu óculos cor-de-rosa está guardado, porque infelizmente eu não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas a gente, baseado em números, análise, um pouco de experiência, exportando um pouco da experiência do Ricardo também. Agora vamos falar em termos de tendência de escritórios, né? A gente tem escutado muito um termo chamado escritório boutique. E assim como o last mile na logística, que ninguém sabe o que é e cada um fala o que quer, os escritórios boutiques estão vindo à tona aqui no nosso momento de mercado, né? Então eu queria escutar um pouco a tua opinião, o que é um escritório boutique, inclusive a Colliers está sendo aí uma pioneira em classificar imóveis como boutique, né? E aí entra um pouco de conceito, né? Para poder classificar, você precisa ter um pouco de conceito. Então, o que é, na tua visão, boutique? Isso funciona, isso não funciona? Eu acho que o principal ponto, o boutique, o conceito, ele tem que ter 2 ou 3 coisas que são fundamentais, né? A primeira é boa localização. Não adianta você ter um escritório boutique em Santo Amaro, por exemplo. E nada contra Santo Amaro, eu sou de lá, tá? Por isso que eu até falei de Santo Amaro, né? Mas não é uma região óbvia. Mas não é uma região clássica para o mercado de escritórios. A outra questão é a seguinte, o boutique ele tem que ser uma edificação que tem um limitador clássico que é tamanho. Se você passar de uns 6, 7 mil metros, já não é mais boutique.
já é um prédio de escritórios. Então, até porque ele é desenhado por tamanho para ter 1 ou 2 ocupantes só. Senão você vai para um prédio... Para dar o ar de exclusividade, né? O boutique remete à exclusividade. Exatamente. Então, você tem que estar numa região bem localizada. Vamos pegar de exemplos ali a Rebouças, né? Ou Reboucinhas, que a gente chama, que foram aparecendo ali alguns prédios considerados boutique. Então, a 2, 3 quadras da Faria Lima, bem localizados, próximo ao shopping, etc. e tal, nesse conceito. Então, você tem lá prédios de, não sei a metragem de cabeça, mas 6 mil, 7 mil, por aí, ocupados, na sua grande maioria, por uma empresa só. Esse é o conceito, entendeu? E esse conceito, com essas características, eu acho que eles têm tudo para dar certo. Não vejo... e está mostrando, você vê a ocupação já nesses prédios. Agora, se fugir dessas características, aí já não é boutique, aí é outro bicho. Sim, concordo com você. Inclusive, uma coisa importante que eu queria falar aqui, às vezes as pessoas que não conhecem muito do mercado vão pegar aqui a nossa conversa, o nosso foco aqui Faria Lima, e querem fazer comparativos para formar opinião. É válido, a gente lê livros, a gente conversa com pessoas e forma a nossa própria opinião. Então existem artigos, empresas e outras pessoas que falam de mercado imobiliário. Só que eu queria deixar claro para a Sila que Faria Lima é Faria Lima, não é que nem o Morumbi para o residencial, que vai daqui até Santos, né? A região Faria Lima para a Sila é muito clara. Tá bom, é Morumbi. Morumbi, né? Tudo é Morumbi. Então, a Faria Lima é uma região muito clara para nós, e se alguém tiver dúvida do que é Faria Lima, entre em contato com a gente, porque o Ricardo mencionou aqui a Reboucinhas. Algumas pessoas vão falar, isso é Faria Lima. Não, não é Faria Lima. A Avenida Faria Lima, ela tem o seu perímetro, ela tem o seu destaque, como a gente faz destacar a Faria Lima da JK. E o porquê a importância de destacar regiões? Para você fazer a leitura correta. Isso. Se você chama tudo de jardins, ou sei lá como cada um quer chamar, você não consegue ter a leitura real do que está acontecendo no mercado. Então é isso que o Ricardo está falando. Você está próximo da Faria Lima, com esse conceito boutique, faz todo sentido. Porque você vai estar em ruas não tão largas, você vai estar e você vai estar próximo da infraestrutura urbana, você vai ter transporte, você vai ter ali serviços. Eu sempre uso um exemplo que é o seguinte, né? Você está na Paulista, Você está na Santos, é um bom endereço, mas você não está na Paulista. É isso. Né? Então, e está tudo certo, né? E está tudo bem, entendeu? Mas às vezes, porque o pessoal pode achar, não, 1 quadra para lá, 2 quadras para lá. Não, no mercado de escritórios, principalmente nessas regiões mais importantes, 1 quadra ou 2 fazem toda a diferença. Muita diferença. Então, não é porque está próximo que é a mesma coisa. Não, se beneficia por estar próximo, mas não é a mesma coisa. Não é porque eu estou do lado de uma pessoa linda que eu também sou lindo. E assim por diante. Ricardo, obrigado. Não sei se tem alguma coisa que você queira adicionar aqui, algo que a gente não mencionou. Não, eu acho que, Jean, mais uma vez, nosso papel é o que nós estamos fazendo aqui, mostrar com transparência, com clareza o mercado, falar o que é mesmo, né? Às vezes a perspectiva é boa, às vezes a perspectiva não é tão boa, mas acho que para a credibilidade do mercado, quando eu comecei lá atrás, né, o mercado financeiro sempre reclamava que o mercado imobiliário não tinha transparência, não tinha credibilidade. Acho que isso veio mudando muito, graças a empresas como as nossas, que estão aqui para falar o que acontece. E melhor, a gente tem histórico já para mostrar, evolução de dados de muitos anos, etc. Então, acho que o mercado melhorou nesse sentido muito, mas... mais uma vez, são momentos, são ciclos. Vai chegar um momento que o mercado, esperamos que não demore, comece a olhar para cima. Agora a gente, infelizmente, está num momento, principalmente, como você falou, não pela dor de barriga de ontem, mas acho que a atual é a macroeconomia, a questão da influência de Brasília, do excesso de gasto, questão fiscal e tudo que todo mundo já sabe, que está influenciando negativamente o nosso mercado. Que melhore logo, que passe por isso, e nós vamos ser os primeiros a querer dar essa notícia, assim que isso se refletir nos nossos números. Perfeito.
Queria aqui agradecer publicamente pela coragem. Não é fácil entrar nesse papel. As pessoas fazem, elas levam para o pessoal, elas fazem uma leitura completamente equivocada da mensagem que a gente quer passar. Parabéns pela postura. Eu posso falar aqui, eu que fundei a Sila, estou aqui há 9 anos. O Ricardo sempre foi uma pessoa muito pró-transparência, sempre comprou a ideia de um mercado melhor, de um mercado mais transparente e está aqui dando a cara para bater junto com a gente e falando que de fato é a realidade. Então, parabéns pela coragem, parabéns pela sua história de mais de 30 anos. Ele fala 30, mas tem um pouquinho mais de 30 anos e que ela continue sendo brilhante. Obrigado mais uma vez de coração. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui e espero ter ajudado, junto com o Jean aqui, aqueles que estão nos ouvindo.